Fogo no Parquinho, 8 horas em ponto, e estamos ao vivo para mais uma live para falar sobre comunicação, marketing político e hoje com um convidado que assim eu particularmente já conhecia o Abel pelo digital e tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. E o cara é fera demais. Até brinquei que ele já entrou hoje no hall dos cariocas que eu mais gosto. Então, vou chamar ele aqui para a live para bater um papo com a gente sobre conteúdo que elege, mas o Abel falou que vai botar fogo no parquinho. Então, bora para a live que hoje vai ficar bom. Deixa eu conversar. Boa noite pro pessoal que está chegando. Um abraço em todos vocês. Essa audiência vai entrando aí ao longo da live. Já convidei o Abel. Fala, Boa Márcio. noite, Abel. De novo, tudo bem? Tudo bem, camarada? 2 vezes no mesmo dia, hein? E aí, Abel? Usou o termo fogo no parquinho, o pessoal já fica animado com isso, né? E Vamos já, botar fogo no a parquinho. galera adora polêmica, então vamos começar a nossa live direto. Mas primeiro, por favor, se apresente para a nossa audiência que está entrando aqui na live. Bom, primeiro quero agradecer o teu convite, Márcio. Assim, barato te conhecer pessoalmente hoje. E, pô, tenho acompanhado essa série de lives, gente muito boa, alguns amigos aí das antigas do marketing político. Sempre bom estar atualizando o conteúdo, essa troca de experiência é super importante. Eu diria fundamental para todo profissional, não importa inclusive o nível de experiência que ele tem. A gente trocar experiência e trocar conteúdo é muito legal. Bom, meu nome é Abel Lumer, eu sou sócio da Lumer Comunicação, uma agência essencialmente, exclusivamente de marketing político. A gente está aí há mais de 10 anos no mercado. Já atuava em outra agência antes de fundar a nossa, já atuava em outra agência também na política. Eu sou membro do CAMP, do Clube de Profissionais de Marketing Político, e tenho especialização em comunicação persuasiva pelo MIT. É uma área que a gente demonstra bastante interesse, tem estudado bastante aí nos últimos anos. Cara, que legal. Hoje, quando você me contou essa questão da tua especialização nessa área, né, de comunicação persuasiva, eu mesmo fiquei com algumas dúvidas. Eu falei, bom, vou segurar para perguntar para a Bel na live, Uhum, que também já conhece um pouco. Porque a gente trata a comunicação como algo corriqueiro, né, Abel? Nem sempre as pessoas fazem comunicação estratégica. E a uhum. comunicação persuasiva, ela acredito que uma comunicação totalmente estratégica para capitalizar a pessoa. Como é que funciona isso? Assim, a gente pode tratar, o Márcio, uma coisa que eu vejo muito em falta no digital, principalmente no Brasil. A gente acompanha a política no mundo todo, né, cara? Com campanhas e comunicação de mandato no mundo todo. E no Brasil, me parece que a gente tem uma capacidade muito grande de execução e pouca capacidade de planejamento. E o que eu acho que no mercado brasileiro, via de regra, claro que a gente tem boas exceções, via de regra, está faltando um planejamento estratégico dos objetivos da comunicação. O que eu vejo muito hoje é muita preocupação em o que postar, quando postar, como postar nas redes, mas os porquês ficam renegados a segundo plano. O que, na verdade, a natureza da comunicação persuasiva, da comunicação para ganhar a eleição, para reter o relacionamento com o eleitor, está nos porquês. O como é importante, o que é importante, né, você saber ali. Eu costumo falar que a comunicação política nos dias de hoje é o cruzamento da inteligência de dados com a psicologia comportamental. Você entender o cérebro do eleitor, o que ele pensa e como você pode usar os dados, a tua estratégia de dados ali para impactar esse eleitor. Eu acho que a gente está renegando muito a segundo plano os porquês e botando o resultado aqui de como, quando e onde como mais importante e um monte de ação descoordenada que acabam não atendendo o propósito da comunicação política e às vezes até atrapalhando ali o político em questão, cara. Quando você fala isso, até vejo uma similaridade no que eu passo às vezes. Por exemplo, um político ou uma equipe chega e fala assim: ah, olha essa notícia, faz um card sobre isso. Eu pergunto, mas por que vocês querem falar sobre isso? Né? Qual que é o objetivo? O que você ganha? Esse exercício do porquê, o que isso impacta, tem que ser feito durante todo o processo de comunicação, né, Abel? Claro. Eu costumo trazer um paralelo que é o seguinte, Márcio, a gente precisa entender o calendário editorial como uma grande receita que vai ter vários ingredientes. Se você pesar a mão, você vai ter o melhor ingrediente possível, mas se você pesar a mão naquele tempero, naquele ingrediente,
toda a receita fica desequilibrada. E, ao contrário do nome receita, a gente precisa personalizar isso para cada político, para cada arquétipo político, para cada persona política construída, tem um mix de publicações diferente, tem um mix de publicações muito personalizado. Vamos dar um exemplo aqui, que é um exemplo bacana pra caramba. O Topázio Neto, o prefeito de Florianópolis, está fazendo um trabalho brilhante nas redes, está divertidíssimo, um trabalho super descontraído. Eu até fiz uma provocação numa publicação ontem sobre essa máxima que a gente fala que política é entretenimento. Política não é entretenimento, a política usa do entretenimento para atingir seus objetivos, mas ela não é entretenimento. Seu objetivo não é entreter os eleitores, seu objetivo é conquistar o voto dos eleitores. Claro. Mas o Topázio consegue usar o entretenimento muito bem. Mas qual é a condição do Topázio para ele poder adotar essa persona divertida, descontraída nas redes? Uma cidade com uma gestão muito bem avaliada. Exato. Vai um cara de uma cidade onde está tudo esburacado, onde está faltando merenda, está faltando uniforme, fazer uma brincadeira de fake news do Rodrigo Góes, como o Topázio fez, que foi engraçadíssimo, muito legal, muito divertido. Esse cara vai ser achincalhado nas redes. Ele vai ser xingado e com razão. O eleitor vamos combinar, o eleitor tem razão de xingar um prefeito que vai tentar fazer humor numa cidade que está passando por uma crise muito grave. Então, assim, cara, posso usar o humor na comunicação? Pode, não, deve. Mas você tem que entender qual é o seu momento político, qual é o seu arquétipo político, que linha você quer adotar para ver se o case de sucesso, por exemplo, do Topázio Neto, é aplicável a você na tua cidade. Então, os porquês antes de como, quando e onde. Então, se a gente não souber os porquês, a gente vai fazer errado. Por isso que eu insisto muito. Eu não quero passar, não tem nada mais chato, Márcio, do que a gente ficar fazendo propaganda dos nossos produtos em live para informar as pessoas. Mas a gente insiste muito isso no meu curso de marketing político, Politiclass, porque a gente trata profundamente de arquétipos, a gente trata profundamente dos 6 pilares de conteúdo ali para cada arquétipo. A gente faz esse cruzamento. Porque se você dominar isso, você vai fazer campanha, comunicação de mandato bem feita em qualquer lugar do mundo. Se você dominar calendário de publicações, o que é publicar no dia tal, o que é publicar no dia da independência, no dia das mães, no dia dos pais, uma receita de bolo, cara, que, assim, tá bom, mas para que público-alvo, para que persona, para que arquétipo? Se você dominar os porquês, o que, como, quando e onde, ficam muito mais fácil, muito mais eficiente. É até legal você também tocar nisso, Abel, porque a gente acaba entrando também numa outra esfera dessa discussão, que é a parte de entender a seriedade do conteúdo político, né? É o que você falou. Tem entretenimento como meio, a gente utiliza isso para chamar a atenção das pessoas, para poder trazer um público A ou B para dentro da tua rede social, que seja, dentro dos teus objetivos, mas a seriedade da comunicação política ela não pode ser esquecida, né? Ela tem que ser primordial. Quando o Topázio lá faz as publicações dele, é importante que a gente também lembre que sempre ele traz alguma informação, sempre ele mostra algum resultado, né, Abel? Essa construção tem que ser feita também. Claro, claro. É a junção perfeita de forma e conteúdo, né? Qual a forma que você quer usar para utilizar, para mandar aquela mensagem. A mensagem é sempre o objetivo final. Então, o Topázio usa muito do humor, mas tem um propósito. Ele não está fazendo graça nas redes. Ele está passando ali uma mensagem que ele utilizou o formato do humor para passar. E, de novo, o formato do humor cabe muito bem com o que Florianópolis vive hoje e com a gestão Topázio vive hoje. Se fosse outro momento, uma gestão de crise em outra cidade, esse formato com certeza não caberia. E aí você tem que escolher outras maneiras, outros meios para impactar esse eleitor. Tem um aspecto cultural muito interessante, Marco, também, que é o seguinte, ainda falando de uso de humor, tem uma peça, depois o pessoal que está assistindo agora, ou que vai assistir depois, dá uma pesquisada na internet, que é uma peça do Trump ironizando o Biden. É divertidíssima essa peça. Ironizando o Biden entra num palanque para fazer o discurso e ele erra absolutamente tudo que estava programado ali no protocolo de discurso dele. E aí o Trump vai brincando, entre aspas, com a figura do Biden, sacaneando um pouquinho, mexendo um pouquinho com a idade avançada do Biden, mostrando que ele seria incapaz de conduzir a nação Estados Unidos, uma nação que requer força, requer algum poder ali na condução da nação. Por que isso funciona? Isso é super importante que a gente tenha quando a gente for conceber algum conteúdo do tipo. Por que isso funciona para o Trump? Primeiro, o aspecto cultural. Os Estados Unidos, os eleitores dos Estados Unidos estão mais acostumados a um humor mais ácido, mais contundente.
Eu já dei de cara na parede numa cidade pequena que eu fui fazer campanha para prefeito, fiz uma peça que todo mundo achou divertidíssima quando a gente concebeu, a gente botou no ar e vitimizou o nosso oponente. Aquela cidade não absorvia humor como o resto da região absorvia. Isso super acontece. Você dá de cara na parede é importante. Eu falo que produção de conteúdo é arte do desapego. Não deu certo, joga fora. Às vezes até antes de publicar. Isso aí. Então, o aspecto cultural tem que ser levado em conta. Então, você só vai saber quando você estudar os porquês. 2, a horizontalidade entre os adversários. Por que o Trump pode sacanear a idade do Biden, a fragilidade da idade do Biden? Porque eles têm a mesma idade. Legal. Se fosse um candidato mais novo fazendo a mesma peça, ia vitimizar o Biden. Porque é um cara mais novo sacaneando o etarismo, mexendo com o etarismo, ia mexer em questões muito profundas. Como eles têm a mesma idade, essa provocação super funciona. Aspecto cultural. Eita, rapaz, entrou alguma coisa aqui atrás de mim que eu não faço a menor ideia do que seja. Entrou um filtro de. Mas já saiu. Aspecto cultural, aspecto da mesma idade, né, do cronológico entre o Trump e Biden, arquétipo do Trump. O Trump tem o arquétipo do herói, então ele quer passar uma mensagem e que ele, como herói, pode conduzir a nação com contraste perceptivo da figura frágil que ele apresenta do Joe Biden. Ou seja, todo o pacote está completo. Você vê um resultado final de uma peça engraçada, mas tem todo um pacote por trás ali de ideias, de conceitos, que foram muito bem planejados antes dessa peça ir para o ar. Né? Aquela metodologia do 5W2H, 5W, você aplica ela também para criar conteúdo? Cara, ou é uma coisa muito do varejo e você adapta para dentro do marketing político? Assim, o que a gente aplica muito, cara, assim, é estruturar esse equilíbrio de um determinado período. Por exemplo, quando a gente vai planejar um meio de comunicação, quantas publicações de identificação a gente vai ter, quantos de autoridade a gente vai ter, quantos de humor a gente vai ter, quantos de política a gente vai ter. Porque, por exemplo, tem uma coisa, e aí um monte de gente vai ficar brava comigo agora. Todo mundo fala mal do diabo da foto de barreira. Né? Pô, odeio foto de barreira, não gosto de foto de barreira, não publico de jeito nenhum. Primeiro assim, não existe no público de jeito nenhum. A gente precisa entender que existe uma hierarquia de interesses e de autoridade quando você entra numa campanha. Se você está numa campanha, a palavra final é sempre do político. É a cara dele que está na urna, é a trajetória dele que vai ser contada. O que você pode fazer, não concorda com aquilo, se afasta da campanha. Eu já fiz isso. Já me propuseram, bateram o martelo, não vai ser nessa linha. Eu falei, bacana, não acredito nessa linha, eu estou saindo da campanha. Ótimo, continuamos amigos, nos falamos até hoje, mas eu não quis conduzir, não quis assinar aquela campanha. Mas a palavra final é sempre dele. E a foto de barreira, eu odeio foto de barreira, acho feio, acho horroroso, mas ela pode ser, sim, ter um propósito dependendo da figura política que a gente está tratando. Se a gente está tratando de uma política um pouco mais fisiológica, de corpo a corpo, de interior ou de uma região da periferia, o cara, a liderança, ela se sente muito prestigiada quando tira uma foto do lado de um deputado, de um candidato a deputado, e ele vai propagar, ele vai virar teu embaixador porque você postou aquela foto de barreira horrorosa no teu perfil. Então, assim, quanto custa para você publicar aquela foto versus o quanto você vai ganhar? Se aquela foto te trouxer 30 votos, cara, antes, vamos botar a foto de barreira ali. E hoje depois você equilibra. Collab, né? Oi, desculpa. Tem a opção de collab hoje ainda que a gente pode explorar. Eu acho bem legal você falar isso, Abel, porque assim, eu até estava brincando com a minha equipe um dia desse que eu juntei todo mundo para fazer um brainstorm, né, de conteúdo e falei, gente, eu não quero mais dar dica na internet. Na boa, não quero mais, porque as dicas que a gente dá, elas são aplicáveis até certo momento. As coisas são muito voláteis. Pode ser que se aplique num dia e no outro não se aplique. E essa questão da foto de barreira, achei sensacional você ter falado disso, porque a gente sempre fala, né? Evite de fazer a foto de barreira. Só que vai chegar um momento que ela vai ser inevitável. Sim. Ela vai acontecer. E que ela vai te trazer 30 votos, 50 votos. Cara, você não troca uma publicação por 50 votos? Eu troco, correndo, amanhã. Toda publicação que me trouxer 50 votinhos ali, eu faço o que vocês quiserem. Assim, lógico, né? Dentro de um limite razoável. Então, assim, é muito fácil a gente crucificar o cara porque ele publicou uma foto de barreira. Eu também acho horroroso. A foto de barreira ela tem um conceito que é importante que as pessoas entendam, porque que deve ser evitada. Quando você faz... E isso serve para qualquer tipo de foto. Quando você faz uma foto posada, quando está o político, quem está participando daquele evento, está olhando para a câmera, a audiência se sente espectadora daquele momento. Quando você faz uma foto de duas pessoas conversando, isso a gente bate muito também no curso,
você se sente participante, você entra na intimidade daquele momento. Então, evitar fotos posadas, você muda esses conceitos. Você tira o eleitor da posição de espectador e bota o eleitor na posição de participante daquele momento. Obviamente, o participante tem muito mais peso emocional, muito mais engajamento emocional do que o espectador. Agora, se não tiver jeito, tem que botar o diabo da foto de barreira e bola para frente. O que tem que fazer, e aí quando eu falo do calendário editorial como um todo, cara, eu tive que usar uma foto de barreira que não tem jeito, eu preciso programar alguma coisa mais humanizada, alguma coisa mais bem-humorada para compensar, para equilibrar a receita toda para não ficar desequilibrado. Senão eu vou passar a publicar 10 fotos de barreira seguidas, porque o meu conteúdo vai ficar um horror, meu mix de conteúdo vai ficar horroroso. Então, quando você planeja pensando como um todo, fica muito mais fácil você entender para onde você tem que ir e por que você tem que ir. Não, muito bacana. E até tem um outro aspecto também que a gente tem que entender na hora dessas fotos, desses conteúdos, né, Abel? Quando você vai lá e tira foto do político com o parceiro, com o secretário, o que quer que seja, eu acho que automaticamente aquela pessoa, ela já cria na cabeça dela uma mística de prestígio. E ela fica, e é incrível, ela fica esperando aquela foto ser postada na rede social. E aí, volto a dizer, é o que eu falei da questão das dicas. Entendam que evitar fazer foto de barreira não é não publique foto de barreira. É evitar. Se der para montar um cenário, se der para montar um aspecto legal. Se não der, fez a foto de barreira, faça um texto legal, né, Abel? Cria um texto bacana que pode acompanhar Exatamente. aquela foto. Essa é uma outra coisa que me chama muita atenção no marketing político brasileiro, cara. São duas coisas. Como a gente está pobre de redação, as pessoas estão renegando as legendas do post, que algumas pessoas chamam de lead, de copy, enfim. Mas as pessoas estão renegando as legendas do post, quando aquilo que começa a indexar tudo, você pode contar uma história muito boa através de uma foto e de um bom texto, um texto emotivo, um texto cativante, sem cair naquele mito de tamanho de texto. Pelo amor de Deus, vamos esquecer isso. Conta uma história bem contada. Se ela for longa, ela vai atrair, ela vai cativar as pessoas. Vou te dar um exemplo, Márcio. A gente tem um prefeito aqui que a gente faz a comunicação desde o primeiro mandato dele, a gente tem uma reeleição, enfim, estamos com ele há 7 anos. A gente fez um post sobre responsabilidade fiscal. Ele ganhou um prêmio ali de responsabilidade fiscal e a gente fez um post de texto no Facebook, sem foto, sem imagem, e tinha 5 parágrafos, o texto sobre responsabilidade fiscal. A gente atingiu 70% de alcance orgânico no Facebook com esse texto. Por quê? Porque a história que a gente contou estava muito bem estruturada, a gente estava contextualizando a importância da responsabilidade fiscal para o município, e a gente veio construindo ao longo do tempo com a audiência uma relação que permitia que a gente publicasse aquele formato naquele momento. Então, cara, não, mas pô, o texto está muito grande. Uma outra história também, eu estava fazendo campanha no norte do Brasil e a gente fez um vídeo sobre, é até bom que é um tema atual, sobre as escolas cívicos militares. E eu fiquei encantado com o que eu vi. Não vamos entrar no mérito se é bom ou se é ruim, mas eu fiquei encantado com o depoimento dos meninos e dos alunos e dos pais irresponsáveis, pais e mães irresponsáveis. A gente filmou lá, foi para a edição, viramos noite editando, que era muito importante aquele vídeo, deu 7 minutos de vídeo. Foi uma gritaria horrorosa. Mas ninguém vai ver 7 minutos de vídeo, a internet em Roraima é lenta, de não sei o que e tal. Cara, eu tive que botar na mesa, arcar com aquilo, falei, vai botar porque eu quero que bote, porque a história não tem onde cortar, a história está muito bem contada, não tem mais onde cortar. Resumo da ópera, não foi só o vídeo mais visto da campanha, foi o mais visto da campanha e de toda a comunicação de mandato daquele ator durante os 3 anos e pouco que a gente nem estava lá. Foi de tudo que ele produziu nas redes, desde que ele assumiu, foi o vídeo mais visto de todos os tempos. Por quê? Porque a história estava boa. Então vamos parar um pouquinho desse mito de tamanho. Conta boas histórias. Se a história estiver ruim, não adianta ter 10 segundos, que ninguém vai ver. Mas se a história estiver boa, as pessoas assistem. E o segundo, só para não esquecer esse gancho que você pegou, que é super importante. Existe um princípio da influência persuasão chamado compromisso e coerência. Eu indico, inclusive, o livro do Robert Cialdini, para quem não leu, Persuasão, que é uma bíblia de marketing político. Cialdini, inclusive, é advisor do Partido Democrata dos Estados Unidos. Mas existe o conceito de compromisso. Eu vou pedir para você colocar, sei lá, coloca no seu stories depois para o pessoal que está aqui pegar a referência. Tá bom, fechado. E existe são 6 princípios básicos de influência, um deles é o compromisso e coerência. Entenda como coerência, não coerência perante o mundo, mas coerência com o compromisso que você assumiu. Quanto mais público e voluntário é o compromisso que eu assumo, é a maior chance de eu cumpri-lo depois. Então, se eu falo para todo mundo que eu vou apoiar o Márcio
para candidato a prefeito de Volta Redonda, se eu falei isso para um monte de gente, é muito provável que eu crie esse compromisso. Se eu tirei uma foto do seu lado, abraçado com você e, pô, estou apoiando o Marco, as chances aumentam mais ainda, porque no meu inconsciente eu quero me comprometer com aquele compromisso para me mostrar coerente perante o meu círculo de amizade. Esse é um princípio de influência muito forte, para bom e para ruim, tá? Tem muita gente que usa isso para ruim, para estratégias não tão louváveis, esse princípio de compromisso e coerência. Por isso que é tão difícil, quando o cara se abraça com. Vamos falar dos dois extremos aqui do país, se abraça com Lula, se abraça com Bolsonaro. Por isso que é tão difícil ele mudar de opinião. Não é por amor ao Lula, não é por amor ao Bolsonaro, é por amor a ele mesmo. É para uma viagem que ele tem e fala, cara, eu não posso ter errado tão feio assim. Se eu assumir um compromisso público e voluntário com tanta gente, eu não posso estar tão errado. Então eu vou até as últimas consequências para defender esse compromisso que eu criei. Legal. Então, assim, você pode criar isso de várias formas. Você pode criar com a famigerada foto de barreira, você pode criar com mecanismo no WhatsApp, você pode criar de várias formas. Mas uma obsessão que o político tem que ter quando você está tratando de lideranças, é fazer com que ela crie compromissos públicos e voluntários de apoio a você. Quanto mais você criar essa dinâmica, maiores são as chances de que ela cumpra depois esse compromisso que ela assumiu. Abel, eu vou até fazer aqui um elogio pessoal, que eu gosto de conversar com você, porque eu sinto que quando a gente bate papo, você trata o assunto com profundidade, né? Dá boa noite para o deputado Caio França, de São Paulo. E boa noite, pessoal todo que está acompanhando a gente aí, né? Sim. E eu sinto que você trata os assuntos com profundidade. Isso é bom, porque a gente vive num processo hoje onde o raso chama mais atenção. O que eu falo de raso? Né? A caça ao like, a caça ao engajamento, a caça ao excesso de comentários. E eu acho que todo profissional, em algum momento, por exemplo, eu me coloco nesse processo, já quis também fazer isso, porque acaba indo dentro da manada, do digital, e aí é bom a gente parar um pouco e falar, opa, peraí, será que isso aqui realmente é o caminho? Será que esse processo de caçar a quantidade de likes, a quantidade de views é realmente o que funciona para o meu político, né? O meu projeto de comunicação política? E aí é bom a gente ter esse papo mais profundo e entender esses aspectos. Por exemplo, quando você vai criar um texto longo, como você falou aí. A gente também sempre fala, evitem textos longos, mas eu acho que as pessoas gostam de evitar os textos longos pela falta de narrativa dos textos. Porque você pega um texto muito longo e muito chato. Exatamente e ninguém isso. Ninguém vai então, ver. Exatamente isso. Então, assim, vamos lá, vamos trazer dentro de um aspecto de produção de conteúdo. Tem que produzir um texto longo. Tem que aplicar estratégia narrativa e história nele, né, Abel? Você tem que usar os conceitos de storytelling. Não tem jeito. Márcio, eu vou ter umas coisas que assim são inevitáveis da gente falar. Infelizmente, em todas as áreas, não é só na política, está muito em moda o curso daquilo que você quase sabe. Você não faz o curso para aprender. Você faz o curso para confirmar aquilo que você quase sabe e alguém que você vislumbra a autoridade, que é outro princípio da influência, está chancelando aquilo que você quase sabe. Então, se fulano de tal falou que aquilo é verdade, eu já penso aquilo, então aquilo vai ser verdade, eu não preciso me aprofundar mais em nada. Mas só que o buraco é mais embaixo. Quando a gente trata de ganhar eleição, quando a gente trata de conquistar o eleitor, o buraco é muito mais embaixo. Os princípios ali de persuasão, de influência, são muito mais complexos. Não são impossíveis, mas são complexos. Requer mais esforço cognitivo. Requer que você se aprofunde mais, requer que você estude mais. Isso que você falou é muito importante, porque é o seguinte, cara. Existe uma interseção entre engajamento e voto, mas eles não são sinônimos. É uma coisa que eu insisto muito. O engajamento continua sendo a segunda métrica mais importante no marketing político no digital. A primeira é o voto. Você pode bombar de engajamento e não ganhar a eleição. Eu dou um exemplo, eu não gosto muito de fulanizar as coisas, parece que a gente está falando mal de alguém ou de algum profissional, mas não é o caso. Mas eu dou um exemplo assim do ex-deputado Marcelo Calheiro, que hoje é secretário aqui no Rio. O Marcelo Calheiro é um puta player, assim. Ele fez uma boa comunicação de mandato, ele tem um ativo de atratividade, ele é um cara bonito, e ele explorava isso muito nas redes. Quando ele postava foto sem camisa, quando ele postava foto de galã, o engajamento explodia. Só que, se você tivesse uma visão um pouco mais estratégica, você entender, cara, o que está mostrando isso aqui? O que eu preciso pesar com isso aqui? Como é que eu luto contra esse tipo de estereótipo de ser o cara bonito?
um pouco mais de pragmatismo, um pouco mais de publicação de autoridade, que é um dos pilares de conteúdo que eu trato. Então, se eu estou explodindo aqui, lembra aquele papo de ator que não é só mais um rostinho bonito na Globo? É mais ou menos isso. Eu não posso ser só mais um rostinho bonito na política. Então, se você pegasse qualquer métrica de rede social, você entendeu o seguinte: o Calheiro está entre os 5 mais com maior engajamento em candidatos para deputado federal aqui no Rio. Ele perdeu a eleição. Se você fizesse esse cruzamento, a eleição está ganha. O cara está bombando nas redes. Não foi eleito, não foi reeleito. Por quê? Porque faltou equilíbrio na comunicação dele. Ele precisou entender, cara, o que eu imprimo? O que eu estou mostrando aqui? Então eu preciso equilibrar com uma outra ponta. Olha, eu sou um cara bonito, eu tiro foto sem camisa, sou fortinho e tal, mas eu tenho muito café no bule, eu tenho muito conteúdo. Olha aqui, a gente vai tratar isso com profundidade. Eu já cheguei em campanha, Márcia, e aí todo mundo levantou, quase levantou do cadeira, quase infartou. Eu falei, minha proposta é perder engajamento. Os caras, como assim? Eu falei, cara, o engajamento de vocês é estéril, não serve para nada. Então o que a gente tem que fazer é uma reformulação total, e eu já vou avisar, as métricas de engajamento vão cair, mas a gente vai ganhar a eleição. E não deu outra, porque eu sabia do potencial daquele cliente, mas estava tudo errado. Vou contar um caso rápido aqui. Há alguns anos, uma amiga minha, super progressista, compartilhou uma frase motivacional do Marcelo Crivella, que é das outras regiões do país que não conhece Crivella. Crivella é um líder evangélico, muito conservador, um líder religioso, muito conservador, e ela compartilhou uma frase do Crivella. E aí, a gente sabe que todo profissional de marketing política é chato pra cacete, né? Eu, como chato que sou, entrei no inbox dela e falei, fulana, vi que você compartilhou uma frase do Crivella, você gostou da frase, você gosta dele? Ela fez assim, meu Deus, é do Crivella, vou apagar correndo, não vi que era dele. Ou seja, ela gostou da frase, ela não estava ligando o nome da pessoa, cara. Sabe o que se fazia de ativo político Crivella? Zero. Zero, porque se ela não sabe de quem ela está compartilhando, ela não vai votar nunca nesse ator. Então, o que eu estou vendo é, as pessoas estão muito preocupadas com o engajamento, mas sem se preocupar. Aquilo está me trazendo votos, está equilibrado com o que eu preciso para conquistar esse eleitor, porque tem uma dinâmica muito fácil, muito simples de eleição. Você tem conhecimento, relacionamento, confiança e voto. Você tem que cumprir essas etapas, não tem jeito. Então, se você não cumprir isso no teu mix de conteúdo, na tua estratégia on e off, inclusive, você não vai ganhar a eleição, apesar de explodir nas redes. E não são poucos os casos, tá? A gente podia ficar a noite inteira aqui falando de casos que explodiram na rede e não ganharam a eleição. Engraçado que você trouxe um case, né, do ex-deputado federal aí, que eu falei sobre ela ontem num podcast. Que a gente estava falando no podcast sobre arquétipos, né? Aí eu falei, tem o arquétipo do líder charme. Conhece alguém bonito? Eu falei, conheço, tem o deputado lá que é bonitão. Hoje em dia, literalmente, o conteúdo dele todo é virado para isso, mas, como você falou, o resultado na urna não validou isso. Exatamente. E aí, ele tinha muita coisa para explorar sem ser isso, né? Ele foi um dos caras que denunciou desvios na cultura, podia capitalizar isso, mas, enfim. Esse não é o conteúdo que elege, né? Não, esse não é. Esse está completamente desequilibrado. Cara, o conteúdo que elege é exatamente o que a gente está conversando, Márcio. É uma visão ampla, identificando qual é o seu arquétipo, quais são as dores do seu eleitor, o que ele anseia, e aí sim determinar a melhor forma para comunicar com ele. O que eu vejo? Uma galera que tem mandato, eu vi que entrou um deputado, não sei se dá para dar live, mas uma galera que tem mandato, o que eu vejo falhando muito, assim, de 10 gabinetes que eu bati, 11 não tinham essa estratégia. Onde eu fui mais votado? Quais são as zonas que eu fui mais votado? Quantas vezes por semana eu estou falando com essas zonas eleitorais? O cara faz assim, oi? Eu falei, quantas vezes por semana a gente está dirigindo publicações para aquela região que eu fui muito bem votado? Porque eu preciso cativar aquele eleitor, né? Eu fui muito bem votado ali, eu preciso dialogar com ele, eu preciso fazer conteúdo direcionado àquela região. Quantas vezes por semana vocês estão planejando isso? Estavam olhando para a cara do outro assim, não tem planejamento para isso. Então, as pessoas, de novo, estão preocupadas com o quê, mas não estão nem preocupadas para quem a gente está publicando. Cara, quem define a eleição é eleitor, pelo amor de Deus. Então, assim, se você não definir para quem você quer publicar, o que diabo você está fazendo nas redes? Né? Eu preciso dialogar com jovens, eu preciso dialogar com evangélico, eu preciso dialogar, sei lá, dependendo da tua composição política, né? Eu preciso dialogar frequentemente com esse público. Se você não está preocupado em atender esse público, dialogar com ele, eu não sei o que diabo você está fazendo nas redes. Assim, você está fazendo um papel aleatório, né? Aquele rolê aleatório que a garotada chama, assim, publicando o que vem na telha, o que dá na telha ali na semana. E, de novo, você falou aí de dados, né? E você falou até agora de zonas eleitorais, enfim.
eu conheci eu tenho um amigo que é de São Paulo, que é o Paulo, que é dono do aplicativo lá do Politic. E aí o Uhum, aplicativo dele traz todos esses dados. A gente fez uma live que já falou sobre isso, né? E se você perguntar hoje, você falou, você pode dentro do gabinete perguntar qual é o conteúdo que você faz pensando na tua base. Eles vão dar um salto, vão te olhar uhum. qual é na minha base. Porque essa galera que é aí, vamos tratar como fundo de funil, né, que já é o convertido, eles precisam de ficar ali. Se você Claro. esquecer deles, eles saem, né, Abel? A manutenção de votos é muito importante. Eu acho que é um dos ativos mais importantes que as pessoas menos se preocupam. É a manutenção de votos. E muito renegado, você tem toda a razão. Vamos trazer um exemplo aqui que está fresco na memória, porque ele acabou de gerar outra crise. Ele é uma máquina de crise, mas ele acabou de gerar outra crise, que é o ex-deputado João Willis. O João Willis, de uma eleição para outra, ele perdeu 80% dos votos. 80% de votos em uma atuação muito nichada. Isso é muito difícil de perder. Você tem que fazer muita bobagem durante seu mandato para perder 80% da sua base de eleitores. Por quê? Não se preocupou em dialogar, em reter com aquela base que ele tinha cativa. E a gente está falando de uma figura polêmica, mas a gente pode falar de qualquer eleitor. A gente trabalha com candidatos que são muito regionais, eles não são ideológicos, eles são regionais. Esse é mais grave ainda que ele abandone a sua base. Então aí eu vejo, cara, é de cair o cabelo, já não tem muitos, mas é de cair o resto de cabelo que eu tenho. Tem um O deputado cara da região publicando. que perdeu 70% dos votos também, de uma Sim, eleição aí o para outra. cara, não, E é uma PL coisa número 2361. Falei, pelo amor de Deus, gente, por favor, cara, você sabe se o eleitor médio sabe que é PL. Conta a história desse projeto de lei, bota pequenininho lá, se quiser botar PL, não que sei, mas não começa isso com PL, não sei, com quem você está falando, para quem você quer falar, entendeu? Que história você está criando com aquilo? Mas de novo, é aquela falta de capacitação, ou uma certa preguiça, ou muita gente atarefada, aquele equipe que é responsável por tudo. A gente precisa de equipe estruturada, de tempo e de capacitação. Estava conversando hoje à tarde, um ponto que eu bato muito, cara. E aí eu não vou falar do meu curso. Façam cursos de marketing político. Tem bons profissionais dando bons cursos de marketing político no mercado. Tem muito careta, mas tem bons profissionais dando bons cursos de marketing político. Eu vou afirmar, tem mais vaga disponível no mercado do que gente capacitada para trabalhar. Não tem uma semana que algum amigo meu de alguma região do Brasil não me procure e fala: Abel, tem bom redator? Abel, tem bom designer? Abel, tem bom editor de vídeo? Abel, tem bom produtor de conteúdo? Tem bom social media? E não tem. Não tem. Ô, Você pega a Abel, página de governador, você vê o texto, é lamentável, é sofrível. Parece um texto de jornal dos anos 80. Então, se você se capacitar de verdade, entendendo os porquês, você vai atuar muito bem no mercado, que é virtualmente infinito. é isso que eu ia falar agora. Ontem também no podcast, eu até comecei a entrevista assim, falei, ó, vamos falar de comunicação, de marketing política, porque é muito importante, mas vamos falar também sobre um espaço que está aberto para profissionais que querem mudar de carreira ou que querem abrir um novo espaço, que querem faturar mais, porque é um mercado que tem faturamento para pagar bons profissionais, a Uhum. gente sabe disso. Isso falta, como se for falta essas pessoas, eu enxergo que existe uma oportunidade na comunicação política muito grande de contratação de pessoas. Então, quem se profissionaliza, quem se especializa, pode ser contratado. Você também enxerga essa questão da comunicação política como esse, esse aspecto profissional que pode ganhar um espaço? Essa tua pergunta é fundamental, Márcio, porque você está coberto de razão. E eu brinco muito assim, tem muita gente, muita garotada assim, falando, pô, mas eu não pego uma campanha grande, eu estou capacitado. Cara, pensa o seguinte, um político experiente, que normalmente vai disputar uma campanha grande, ele já passou por 10 marqueteiros na vida. Ele já gravou 10 diamantes na vida. Ele já fez 10 campanhas diferentes na vida com bons profissionais. Ele começa a te julgar a partir do momento que você começa a conversar com ele. E ele está certo, ele está fazendo uma avaliação profissional. Então você fala, vamos gravar um diamante. Aí o cara fala, vamos, porque pô, né? Ele sabe da importância do diamante, sabe que nenhuma campanha grande começa sem um diamante bom, e aí você começa a gravar o diamante, você não sabe o que você está fazendo. Ele já vai nutrir uma má vontade com o teu trabalho, muito legítima, diga-se de passagem, naquele momento que ele falou, puta, contratei errado. O cara não sabe o que é diamante, ele não sabe a estrutura básica de como montar um diamante, está fazendo tudo errado. Então, eu insisto muito nisso, cara. Você quer trabalhar em campanhas maiores, você quer trabalhar em agências maiores, com profissionais mais renomados,
cara, se capacita, porque se você não se capacitar, você não vai enganar as pessoas. Você vai enganar o cara que está começando na política agora, por pouco tempo. Você vai enganar um cara que não está acostumado, que nunca fez uma campanha profissional. Mas se você quer alçar voos maiores, ser melhor remunerado e alçar voos maiores, não tem como fugir de capacitação, Márcio. Acaba a eleição, os companheiros do campo, que disputam desde a eleição presidencial até eleições para deputado, quase todos eles vão se capacitar. Vão fazer viagens para se estudar, para se capacitar. E a gente está falando de profissionais com anos de experiência. Anos. Aí eu vejo uma garotada chegando agora, sai de uma faculdade de publicidade e fala: estou pronto, não precisa fazer mais nada na vida. Amigão, não tá. Não tá. Desculpa te falar, não tá. Essa faculdade é legal, é um ensino bacana, mas o estudo é para o resto da vida. Eu, Abel, eu sou um leitor quanto mais. Eu leio muito. Isso aqui não é decoração, não. Eu realmente leio pra caramba. Se eu fico 2 dias sem ler, eu me sinto burro. E não é maneira de falar, não. As coisas não saem. Eu vou buscar um adjetivo, eu vou buscar alguma referência de criatividade, eu vou recrutar alguma coisa na memória. As coisas simplesmente não saem. Eu tenho que parar no meio da campanha, no meio do furdunço todo, botar o fone de ouvido e ler um autor que me inspira meia horinha, 40 minutos, porque não dá. A leitura, o estudo é constante. Então, assim, galerinha, vamos fazer o dever de casa. Sacou? Você quer trabalhar numa campanha bacana, numa campanha maior, quer trabalhar numa agência maior? Tudo bem, mostre suas credenciais, mostre o quanto você está disposto a aprender, o quanto você está disposto a se esforçar, abrir mão da sua vida para se tornar um profissional melhor. Isso funciona em qualquer área. Por que não funcionaria no marketing político? É importante também esse papo, Bel, porque, volto a dizer, a gente vive hoje num aspecto digital. Todo mundo consome digital e esquece as N formas que a gente tem de consumir conteúdo sem ser o digital. E aí, olha que interessante, eu já vi várias pessoas vezes, não consigo produzir conteúdo, eu tô travado. O cara não consome nada para expandir a criatividade dele, para ele criar um conteúdo, para ele pensar estrategicamente. Então, não tô nem falando só de fazer curso, eu tô falando agora de consumir leitura, de consumir reportagens, de consumir podcasts, de expandir o teu processo para o teu cérebro poder também trabalhar, se exercitar, para na hora que você sentar e escrever um conteúdo, o cérebro está fresco, está funcionando, né? E aí, você está cheio de livro aí, né, Abel? Eu vi a tua biblioteca maravilhosa, eu tenho só um pouquinho aqui. Eu já li quase todos. Indica pra gente um livro bacana que você gosta da área de comunicação. Pô, cara, não vamos colocar política, vamos abrir, vamos expandir. assim, eu acho que o livro do Camp ficou muito legal. Assim, ele trata ali de muitos aspectos importantes de campanha e de comunicação de mandato. Acho que é um livro meio obrigatório. Mas eu tenho uma coisa, Márcio. Assim, quando me perguntam o que você está estudando de marketing, eu falo nada. Zero. Eu estudo o funcionamento do cérebro das pessoas. Como as pessoas pensam, como as pessoas reagem, o que as motiva, quais são os gatilhos mentais que elas não conseguem escapar. Se você entender como as pessoas pensam, você pode atuar em qualquer área, inclusive na política. O grande divisor de águas assim, da minha jornada foi o Daniel Kahneman, o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. O Kahneman, para quem não conhece, ele é um psicólogo israelense, é o único psicólogo ganhador do Prêmio Nobel de Economia da história, assim, basicamente falando que nenhum economista sabia de nada, que estava todo mundo errado. Ele ganhou um prêmio Nobel com o trabalho dele, e ele mostra de maneira muito clara como são as formas de pensar do nosso cérebro. O Kahneman, assim, ele é citado em 9 entre 10 publicações na área de todos os autores que publicam. Então, é uma leitura quase obrigatória, quase a pedra fundamental. Se você quer seguir esse caminho, lê o Kahneman. Para tudo na vida. Se o cara trabalha como médico, ele tem que ler o Kahneman. Se trabalha como engenheiro, ele tem que ler o Kahneman. Mas na política é obrigatório. E depois vai se desdobrando ali. Você vai ver que alguma coisa vai puxando a outra. Mas se eu tivesse que indicar um livro, é difícil demais, mas se eu tivesse que indicar um livro só, eu indicaria o Kahneman e indicaria um outro que assim, para você ganhar muito informe e criatividade, que é um autor cubano chamado Leonardo Padura, que escreve romances históricos, de ficção, mas romances históricos, que a forma dele é uma coisa de maluco. Assim, você começa a rir, mesmo nas partes que não são de humor, que você fala como é que o cara construiu esse parágrafo, como é que o cara construiu esse texto, como é que ele está contando essa história. E isso é muito bom como insumo da nossa criatividade. A gente, sem me alongar muito, Márcio, mas a gente tem que prestar atenção numa coisa. A gente tem que se cercar de boas referências. Porque a gente vai reproduzir, mesmo inconscientemente,
as referências que a gente está tendo. Então, se a gente tem uma referência ruim, a gente vai reproduzir informações ruins e estratégias ruins. Então, cerque-se de boas referências. Não gostou do cara, viu o cara falando besteira, para de seguir mesmo. Porque aquilo vai ocupar um espaço no seu cérebro que poderia estar ocupado por bom conteúdo. E na hora de você recrutar, você pode recrutar uma bobagem. Por isso que eu fico tanto indignado, como no nosso mercado, como todos os outros, quando o Picareta, a gente estava conversando sobre isso hoje à tarde, dá informação errada, ensina uma coisa errada. Porque eu acho que ele não está queimando só o filme dele, ele está queimando o filme do mercado, ele está prejudicando o mercado como um todo, ele está ensinando coisa errada. Então, cerque-se de boas referências, porque é isso que vai fazer a diferença quando você for botar em prática aquilo que você aprende. Muito legal. Abel, agora eu vou criar um compromisso para você com a nossa audiência, tá? O pessoal que está aqui assistindo a gente, por favor, sigam o Abel. E depois eu vou pedir para você colocar todas essas referências aí lá nos seus stories para a galera poder. Inclusive, eu vou querer também consumir essas indicações que você deu aí. Deixa lá para a galera, tá? Pode deixar. E você, já vi que é um cara que tem um amplo conhecimento de títulos e autores. Cria um quadro para poder falar com a galera sobre esses livros. Eu acho que também falta, às vezes, a gente conhecer, é o que você falou, conhecer outros tipos de leitura que podem ajudar a gente, né? E aí, conversando com quem já consumiu, fica mais fácil, porque você tem indicações. Eu sou um cara que, às vezes, entra na livraria, eu gosto muito de ir naqueles spots que ficam nas ruas, né? Aqueles livros baratinhos, porque geralmente tem... Coisa boa. E eu sempre acabo trazendo muito, porque esse aqui é um pedacinho, aí lá em cima tem mais na biblioteca. Voltando aqui nossa pauta, Bel. Vamos falar agora assim, a gente falou do tipo de conteúdo que elege, né? Agora eu queria ser específico com você, porque eu sei que você também é um cara que produz bons roteiros. Eu já assisti os seus vídeos, eu já ouvi você falando, e quando eu ouço você falando, eu falo, pô, o Abel roteirizou esse vídeo. Ele não pegou uma câmera e saiu falando qualquer coisa. Ele estava com planejamento e tal, tudo bonitinho. Quando a gente trata de político, como que você enxerga e como que você trata também essa criação de conteúdo, de vídeo para os seus candidatos, ou para o pessoal que está em mandato? Porque muitas vezes acontece o cara assim, aconteceu isso, eu quero me posicionar aqui agora e sai falando qualquer coisa. Como que é o teu processo para criar um conteúdo que elege a partir disso? São alguns processos, cara. Primeiro, alguns conceitos de storytelling que assim, não tem como fugir. Cara, as grandes produções de Hollywood têm uma estrutura muito parecida porque a gente tem que apresentar nos vídeos de marketing político. Não em termos de produção, claro, que você vai fazer efeitos especiais, mas estrutura de narrativa. Assim. Você tem que criar ali o desafio, você tem que criar a resolução e você tem que criar um fim charmoso. Existe um estudo muito bacana, Márcio, desenvolvido pelo Kahneman, que chama de percepção de pico e fim. Imagina que você está na seguinte situação. Você está no show da tua banda preferida que foi programado para durar 1 hora. Tá? Durante 45 minutos está muito acima da expectativa. O show está bom pra caramba, está muito legal. Só que nos últimos 15 minutos do show deu defeito no som. Você provavelmente vai sair frustrado desse evento. Apesar de 75% dessa experiência terem sido muito boas. Por quê? Porque a gente julga uma experiência em percepção de pico e especialmente como ela termina. Isso tem até exames comprovados, até exames de colonoscopia. Mas as pessoas estão acabando terminando de maneira muito seca, não charmosa. Parece que elas se cansaram de escrever aquele roteiro e termina de estalo. O que as pessoas vão levar, esquece dados, as pessoas vão levar a história que elas ouviram e como essa história terminou. Então, se eu tiver que dar uma dica, segue uma estrutura bacana de storytelling, mas tem uma atenção especial sobre como aquela história vai terminar. Que provocação, que reflexão, que ideia, que mensagem você quer passar nas últimas 2 frases do teu vídeo, ou do teu carrossel, ou do teu texto. Como é que você quer terminar aquilo? Porque essa é a memória que as pessoas vão levar daquela experiência. Essa live de hoje está sendo muito rica, viu? Eu estou aproveitando bastante essas dicas suas aí. Que bom. Eu volto a dizer, porque está dando para a gente fazer comparativos com o que hoje é, às vezes, colocado no mercado com o que realmente você já testou e funciona. Por exemplo, você falou agora aí, na hora de bater esse estalo. A gente está muito preocupado com o início do vídeo, porque a gente quer segurar a audiência. Então a gente fala headline forte, vamos lá, cria um chamativo muito importante para as pessoas parar o teu vídeo. Só que é isso. Aí o cara dá um pico no topo do vídeo e esquece o restante dele. E aí o encerramento, às vezes, é um caos.
E aí você conseguiu talvez segurar a audiência com uma headline forte, mas o resto do vídeo não chamou a atenção e não cativou, né, Abel? Exatamente. E não serve só para online, não, Márcio. Você quer me ver morrendo é quando tem um puta discurso no palanque, o cara aplaudidaço no final do discurso, aí ele pega o microfone e fala: ah, pessoal, esqueci de falar tal coisa. Eu falei: não. Puta que pariu. Cara, a audiência foi o delírio com aquele discurso, terminou no auge, no melhor momento. Por que diabo estragar a experiência? Porque ele esqueceu de falar uma coisa. Usa as redes, usa sinal de fumaça, usa Telegram, qualquer coisa. Mas não estraga aquele momento, não estraga aquela magia que foi criada naquele momento. Cara, assim, graças a Deus, os nossos clientes, eles já olham para mim, assim, eles têm boa vontade, já olham para mim, lembram do que eu falo, porque eu sou muito chato com isso, e conseguem manter aquele momento. Mas você está num momento muito bom, você viu que você foi muito aplaudido no teu encerramento, que você foi muito. Se você passou a mensagem, as pessoas se emocionaram. Cara, você pode ter esquecido de falar o terceiro segredo de Fátima. Não falta e não pega o microfone. Não estraga aquela experiência. É muito importante que as pessoas voltem com uma experiência positiva para casa do encontro que elas fazem com você, seja virtual ou seja real. A sensação fica, né? Você falou aí dessa questão da experiência, dos 15%, e deu um exemplo que só quem já fez vai entender que foi uma endoscopia. Eu fiz uma endoscopia uma vez que aí eu acordei, eu acordei no finalzinho, né? O efeito passou do sedativo. Eu acordei vendo aquele tubo saindo da minha boca e eu nunca mais esqueci. E quando eu tenho que fazer de vez em quando endoscopia, eu sempre chego agora no médico e falo: olha, dobra a quantidade de sedativo, tá? Sim. Eu Sim, não quero deixa eu te contar acordar bem. rapidamente essa experiência do Kahneman que você vai curtir, cara. O Kahneman, para comprovar essa percepção de pico-fim, ele pegou o exame de colonoscopia antes da sedação, né, que era uma sedação só local, o cara não apagava. E aí ele fez duas maneiras. Ele fez um exame onde o exame era interrompido em 40 minutos aproximadamente, no auge da dor, e era interrompido. E a segunda era, ele levava o exame por mais tempo, mas ele descia o nível do incômodo da dor até praticamente zero. Se você parar para pensar friamente, o exame que dura mais tempo tende a ser mais incômodo, né? Mesmo que vá diminuindo a dor, eu fiquei lá mais 20 minutos do que no outro tipo. Quase 100% das pessoas relataram como mais incômodo o exame que durou menos tempo, porém acabou no auge da dor. Por quê? Percepção de pico e fim. O outro durou mais tempo, eu fiquei mais tempo incomodado, mas o trauma que eu levei dessa experiência foi menor do que dessa que terminou antes, cara. Isso é impressionante, assim, só comprova a importância da gente caprichar muito no final da nossa narrativa. Incrível, incrível. Abel, dicas para esse tipo de conteúdo para a nossa audiência. Se você pudesse dar uma dica valiosa aí na hora de De pensar nesse conteúdo. cases, cara. Ok, ou assim, ó, siga esse passo aqui na hora de criar um conteúdo que elege. Faça isso para poder funcionar. Cara, pergunta por quê. Se eu tiver que dar uma dica de ouro assim, é por quê? Por que eu estou fazendo essa publicação? Depois, para quem? E por qual o propósito? Qual é o meu objetivo com isso? Quando você você tem bem claro o objetivo, você inclusive começa a pensar em palavras-chave que tem que ter durante o seu texto ou o seu vídeo. Isso vai te norteando, vai clareando a sua cabeça muito, entendeu, cara? Eu vou fazer um vídeo tal para esse objetivo e para esse público. Cara, 50% do roteiro já está desenhado ali, porque eu sei o que eu tenho que falar e eu sei que para quem eu quero falar. Então, o roteiro se apresenta de forma muito mais clara na sua mente. E uma terceira dica: não ofenda a realidade. Não trate as pessoas como idiotas. Não queira ludibriá-las com uma narrativa falsa. Eu tenho alguns exemplos aqui. Na eleição de 2018, o PT viu que estava perdendo muito mais do que ele esperava entre os eleitores cristãos e botaram o Haddad e a Manuela Dávila naquela foto rezando na missa. Isso é uma grosseirice, uma canelada no marketing político. Ele está tratando o eleitor religioso, o eleitor evangélico, o eleitor cristão como estúpido. Está falando: olha, os caras não têm nenhum tipo de ligação com a religião, com a igreja, nunca foram na igreja na vida, nunca mostraram aquilo nas redes, e às vésperas da eleição eles estão postando uma foto na igreja. Ou seja, estão tratando a gente como imbecil, né? Que essa foto por si só vai conversar com o eleitor religioso, com o eleitor cristão. Esse é um exemplo muito, mas muito crasso disso. O Marcelo Crivella, novamente ele, teve uma enchente aqui no Rio, para variar, teve uma enchente aqui no Rio enquanto ele era prefeito.
morreu uma pessoa durante essa enchente. Infelizmente, morreu uma pessoa. Ele foi para as redes no dia seguinte, ele estava no centro do vídeo, tinha 10 assessores, 10 aspones do lado dele, que entraram no mundo e saíram calado, e ele foi comemorar que a cidade tinha resistido muito bem às enchentes. Cara, morreu uma pessoa. A cidade ainda estava lidando com os resultados da enchente, tirando a lama da porta de casa, tirando. E ele sorrindo, com 10 aspones do lado, falando que a cidade tinha resistido bem às chuvas do dia anterior. Não ofenda. De novo, esse filtro que eu não sei de onde sai. Mas não ofenda a realidade. Assim. O gerenciamento de crise ele tem que ser sempre mais próximo da verdade possível. E não tente pautar as pessoas por uma percepção de realidade que elas não têm. Então, assim, acho que se você seguir esses passos e se preparando muito, entendendo o que é storytelling, entendendo os pilares de conteúdo, fazendo um bom equilíbrio ali entre o seu mix de conteúdo, que eu vejo muita coisa descontextualizada. Até o humor bem feito, ele tem um limite. Você não pode fazer uma semana de humor bem feito nas suas redes. É chato, vira chato. Você se torna um comediante legal, mas um comediante. Então, equilibra muito bem o seu mix de conteúdo. Se você partir dessas premissas básicas, a criação fica muito mais fácil. Existe um mito que a criatividade é uma coisa metafísica, né? Que ela vem do além, assim, você tem uma explicação de. Nada disso, criatividade é relação pra caramba, é conceito pra caramba, é teoria pra caramba. E quando você tem toda essa teoria dominada, a criatividade vem muito mais fácil. Quando você não tem, realmente é uma relação danada, você tem que esperar alguma mensagem divina. Mas quando você tem que produzir em massa, e isso é uma coisa que o mercado vai ter que entender, ô Márcio, o digital precisa de mais recursos, o digital precisa de mais verba, porque ele é o maior produtor político de uma campanha ou de comunicação de mandato. A verba que se destina para a TV hoje é desproporcional da verba que está se destinando para o digital, quando o digital produz 50 vezes mais conteúdo do que a TV. 50 vezes mais. A gente tem que produzir conteúdo todo dia, conteúdo de qualidade, com time na rua, com tudo. Então, candidatos, principalmente a prefeito que tem uma estrutura maior, destinem pelo menos 30% do seu orçamento de campanha ao digital. Dependendo da cidade, esse número pode chegar a 80%. Mas tem na cabeça, pelo menos 30% do teu orçamento de campanha tem que ser destinado ao digital. Não peça que o cara pegue um limão e faça uma limonada. Não existe mágica. Se o cara, só vou dar um exemplo rápido. O cara, não, mas eu preciso de um editor e de um filmmaker. Eu falo, depende, cara. Você quer que o filmmaker pare de te acompanhar e vá para o QG editar o vídeo? Porque não tem mágica, né? Ele vai perder a agenda tua enquanto ele está editando um. Então, você acha que precisa ou não? Aí o cara fica meio apavorado e já fala que precisa. Então, não tem mágica, cara. Ou você tem uma equipe boa, estruturada para produzir bons resultados, ou não vai dar certo. Então, equilibra ali o orçamento entre TV, entre impresso e entre o digital, porque o digital é o maior produtor de conteúdo e ele precisa de estrutura para produzir isso bem feito. Muito bom. E até só a gente fazer uma breve analogia. Imagina se as empresas, né, que hoje detêm as redes sociais quisessem fazer um monopólio como as TVs fazem e quisessem cobrar grade de publicação de política. Cara, ia ser desproporcional, porque a distribuição que tem na rede social, vamos lá, é bem mais ampla do que a da televisão. A gente sabe disso. É lógico que eu não estou menosprezando o poder da TV. Só que hoje a velocidade de distribuição que a rede social tem é muito maior, muito mais rápido. Todo mundo com o celular na mão. A quarta tela, né? É um estudo que fala que as pessoas hoje assistem televisão com o celular na mão. Sim. Então ela está ouvindo, às vezes, a TV, ou às vezes só uma penumbra olhando o que está passando, porque a principal tela está na mão dela. Então... Sim, e a duração da mensagem nas redes é completamente diferente. A gente mudaram, inclusive, dinâmica de debate. Agora você não precisa ganhar o debate. Você precisa produzir boas pílulas, bons momentos para que eles reproduzam nas redes. Mudou completamente a dinâmica de campanha. Então as pessoas precisam entender isso e se estruturar corretamente para isso. Eu vejo boas pessoas ficando pelo caminho. Eu tenho um caso, cara, que, assim, depois eu te conto quem é, mas é um candidato a deputado, cara, puta potencial, um puta produto, mas um puta produto. Comunicava bem, falava bem, mas ele não se estruturou corretamente e renunciou a uma estrutura boa, a necessária, na verdade, para o digital. Ele não foi eleito por coisa de 3, 4 mil votos numa eleição que ele tem perto de 80 mil. E eu tenho certeza que ele fazia mais de 150 mil votos se ele tivesse se estruturado minimamente no digital. Ele não deixa que a equipe faz, não deixa que a gente vai tocar por aqui, e estava tudo errado. E como eu gostava muito dele, eu estava acompanhando, e estava tudo errado, ele só deu canelada e canelada feia no digital. Se preparem, destine o recurso correto, monte boas equipes,
porque o digital demanda de recursos, demanda de duas pessoas para gerar resultado. Senão fica naquele círculo vicioso. Eu não contrato, não vejo resultado, não contrato, não vejo resultado, e fica nesse círculo para sempre. Perfeito, perfeito. Abel, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Foi muito proveitoso. Para quem está acompanhando aqui, não sabe, hoje eu saí de Volta Redonda, fui encontrar o Abel, fui para lá em Campo Grande, né, rede rodoviária. A gente se encontrou pessoalmente, tive o prazer de encontrar ele pessoalmente, agora aqui na live. É muito proveitoso conversar com você. Você é um cara que entende muito, tem muita profundidade no que fala. E quem está aqui acompanhando a live, por favor, sigam o Abel, me sigam também. E o Abel tem um compromisso de colocar as dicas de livro nos stories dele depois. Eu vou esperar, Não, hein? pode deixar, cara. Obrigado pelo convite, Márcio. Acho muito bacana, repetindo, muito bacana essa iniciativa que você está fazendo, cara. É bom trazer bons nomes, é bom para a gente ter visões diferentes do mercado, quem tem o que para apresentar, isso é muito legal. Pô, essa galera que você está chamando é muito capacitada, então é muito bacana que você fomente bom conteúdo no mercado. Parabéns por essa iniciativa, cara. Vou torcer para você continuar com ela aí, chamando cada vez mais gente capacitada para mostrar o que o marketing político é capaz e o que ele não é capaz, inclusive. Mas mostrar a realidade aí da comunicação e do marketing político, cara. Parabéns pela iniciativa. Aproveitar, amanhã também tem live, 20 horas, aqui no Instagram. Vamos falar sobre campanha regional com o pessoal de uma agência aqui da região, que é o meu gabinete digital. E a gente vai falar amanhã só sobre campanhas menores, só sobre campanhas de cidades pequenas, né? Que às vezes é uma mística. O pessoal acha que a campanha de cidade pequena é mais fácil. Não é, não. É uma dificuldade tão grande quanto a cidade grande. São características diferentes, mas são bem difíceis, assim, bem difíceis. Abel, muito obrigado. Quem está aqui... Obrigado a você pelo convite, amigo. E em breve a gente tem novidades aí, eu e o Abel, para o público carioca. Em tempo a gente conta. Valeu, Abel. Obrigado, viu? Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.